Eu retomo a conversa política especial com o candidato ao Senado pelo PRP, Mauri Viana, tendo aqui no estúdio a companhia de mais dois jornalistas, o Fernando Castro, do G1 Paraná, e o Christian Toledo, que é apresentador aqui da OTV. Desculpe, candidato, interrompi seu raciocínio sobre a presença do suplente aí na chapa. A gente discutia a reforma política no bloco anterior, o senhor vinha falando sobre a sua opinião sobre o suplente. O suplente de senador, ou ele é milionário, ou ele é bilionário, ou ele tem voto. No Paraná, os candidatos procuram buscar o cara que é bilionário, né? Porque assim vai bancando a campanha deles também, né? E aí trata isso como erro, e não é erro. Na verdade, o Senado, o legislador, quando fez a nossa República, o pensamento é o seguinte: você não ter um vice. Você tem... O Senado, ele é um cargo majoritário parlamentar. É diferente. Ele é um cargo que no mesmo momento que ele é parlamentar, ele também é executivo, porque ele executa as relações internacionais de governo, as relações dos estados com outros estados, a relação tributária desses estados. Então, quer dizer, o Senado, ele é um cargo majoritário por esses fundamentos, né? E o suplente, ele tem que ser do partido. Quer dizer, ele é o suplente do cara. Não se fala na tal da fidelidade partidária, que se sair o cara tem que ser o cara do próprio partido, não se fala disso. É a mesma situação. Agora, mas a gente vê muitos acordos de conveniência aí para fechar essas chapas de suplente, não tem como negar isso, né? Eu mesmo tive muita dificuldade. Pessoas assim, que têm ideologias completamente opostas, de repente estão unidas na mesma chapa, um suplente do outro, e eventualmente até assume o cargo quando o senador sai para concorrer a algum outro cargo. Quando o candidato principal fala: eu não sou candidato a governador, se for convidado para ser ministro, não serei, eu serei senador. Evidentemente que ninguém quer ser suplente. Até os seus dois suplentes indicados, né, na primeira ocasião renunciaram. Renunciaram por conta disso, quando disse que eu era candidato ao Senado para ser senador da República do Estado do Paraná. E de lá não sairia caso eleito, aí o suplente já não se interessou. E nem fosse convidado para ser ministro. Eu sou vice-presidente de uma central sindical nacional, sou presidente da Federação Nacional, estou no conselho titular, curador do Fundo de Garantia, alteramos tudo aquilo, acabamos com a mamata do governo em cima do dinheiro do trabalhador. Não sei se tem visto no noticiário que o governo federal acabou com a mamata de pegar dinheiro da FGTS. E quem fez isso, um dos trabalhadores que fez isso lá, fomos nós. E fizemos isso por quê? Porque aquilo está a cada mãe Joana. A dona Dilma falando que está fazendo casa para trabalhador, Minha Casa Minha Vida, mas e dando desconto e tal, não sei o quê, mas nunca pagou nada do Tesouro, que está pagando o trabalhador. E que engraçado, dá uma casa para o trabalhador, quem está dando? É vendido. Uma casa construída lá nos Clinhaf do Juda, entendeu? Uma casinha de cachorro, e ainda fala que está dando. Tá. Mas voltando à questão do suplente, só para ficar bem claro, então o senhor é favorável a manter o suplente como está, dessa mesma forma? Que ele possa... O senhor está dizendo que não vai renunciar ao mandato nem sair no meio do caminho, mas tem muito candidato que faz isso, se elege, e o suplente abocanha. Mas veja bem, se elege um deputado federal e ele sai, quem que assume? Um suplente de deputado... Não, o mais eleito... Mas alguém que recebeu votos. Que recebeu votos, mas ele é suplente. A diferença é que... Mas tem voto, né? Essa a crítica que as pessoas fazem é justamente que o suplente é uma pessoa que não recebe votos diretamente, assim como o suplente de deputado. E normalmente nem aparece na campanha também, né? A visão da República, quando ela foi feita, a República no nosso país, os idealizadores da República, ao idealizarem a reforma do Senado, eles pensaram que os senadores seriam senadores. Não pensaram que os senadores... o Brasil mudou, iriam utilizar... O mundo mudou. Sim, mas não ia imaginar que nós iríamos utilizar o Senado como trampolim para ser governador, trampolim para ser ministro. O senhor está dizendo que suplente, então, é enfeite? Não. Da forma que está colocado hoje. Ele é o vice. Não, seria útil no caso de morte do candidato, por exemplo, afastamento por motivo de saúde sério? Morreu. Ou então o cara, eu não quero mais ser, não tem o Papa Francisco. Mas ainda assim, para o eleitor, causaria estranheza, porque continua sendo uma pessoa que não apareceu na campanha, não colocou suas ideias próprias, suas ideologias, e que está recebendo um mandato herdado de outro, que esse sim foi escolhido. Veja bem, tenta imaginar comigo a situação seguinte. Estou colocando o questionamento que a gente ouve comumente. Se você está mudando a legislação eleitoral, você está colocando que o senador, para ele ser senador, para disputar qualquer tipo de eleição, ele tem que renunciar ao mandato, entendeu? Aí a importância do suplente passa a ter.
Aí a população começa a ter curiosidade de saber quem é o Mas aí suplente. a lógica não deveria ser a mesma das outras esferas de parlamento? O segundo mais eleito daquele partido herdaria o mandato? Então, você teria que ter 3, 4 candidatos cada partido ao Senado. Você tem suplente, teria candidato, né? Mas porque pelo menos na campanha ele aparecesse como candidato, Seria fosse a escolhido por criação uma da parcela. sublegenda. Certo, a criação do sublegendo seria um troço interessante. É uma boa ideia de colocar no programa de Não sei, não é uma trabalho. ideia minha, mas é uma discussão que tem surgido aqui, porque eu pode. estou puxando esses assuntos para ver quais são, mas na veja sua opinião, bem, os pontos de reforma sim. política cruciais para o Brasil. Mas veja bem, o meu suplente é um dirigente sindical, é o Cislau. O Cislau é o dirigente sindical. O meu segundo suplente é um dirigente sindical, também dirigente sindical dos motoristas. Então, quer dizer... O Cislau entrou no lugar do Celso Luiz, que foi prefeito em Fazenda Rio Grande. Né? Mas o Celso Luiz tinha um monte de comprometimentos, lá, uns questionamentos jurídicos em relação à gestão dele. Não sei se foi por isso que ele renunciou, mas enfim... Na campanha começa a surgir isso também em relação aos suplentes, né? Exatamente. Por exemplo, o Celso Luiz, que teve as contas rejeitadas lá na Prefeitura de Fazenda Rio Grande, seria um bom nome para te substituir, caso você não conseguisse exercer teu mandato até o fim? Eu acho que ele teria grandes problemas. Sem ter sido exposto, assim, claramente para o eleitor, sem ter recebido voto do eleitor? Como partidário, é um baita companheiro no partido, na convenção, teve presente, um baita líder, né? Eu particularmente não sabia desses problemas que ele teria na justiça eleitoral, porque Tribunal de Contas muitas vezes apega por bobagem, por besteira, não que o cara seja corrupto ou isso, aquilo, aquilo outro. De repente ele gastou um pouco mais onde não devia, ou gastou de menos onde devia. O questionamento que a gente levantou aqui foram R$270 mil de gastos não comprovados, um convênio que ele tinha feito como prefeito de Fazenda Rio Grande com o Estado do Paraná, não comprovou para construir uma delegacia, parece um batalhão de polícia, que acabaram concluídos pelo prefeito seguinte. Eu tenho um prefeito amigo meu que ele foi ter preso. Mas comprovação de gastos, ele foi né? ter Ou preso não porque ele pegou comprovação dinheiro de gastos. num convênio para ele poder fazer uma escola, ele fez 3, foi preso. Mas eu só levantei esse caso aqui porque, enfim, foi um nome que surgiu na sua campanha como seu suplente, em princípio, que acabou renunciando. Não sei se foi por esse motivo exatamente que ele renunciou, mas isso aqui surgiu já no início da campanha. Foi de fórum íntimo, realmente, quando soube que nós era candidato. E se nós ganhássemos as eleições, não seríamos ministro ou candidato a governador. Então esse aqui já tinha um interesse no suplente da forma como é feito atualmente. O senhor coloca a mão no fogo pelos seus 2 suplentes? Os atuais, o Cislau e o... Claro, são meus suplentes e são do partido, eu conheço as pessoas, tivemos. A discussão foi muito profunda no partido para chegar ao suplente. Aos nomes. Exatamente. O partido está realmente preocupado com essa questão, embora não abra mão da forma como é feita hoje. E o meu suplente está pedindo voto, meu suplente está trabalhando. Meu suplente está aí em Curitiba, correndo as bases, pedindo voto, entendeu? O outro suplente, o segundo suplente também está correndo as bases, entendeu? Pedindo voto e lutando, entendeu? Cada um com a sua margem de atuação sindical, que eles fazem parte. Vamos esticar um pouquinho essa conversa sobre reforma política. Então, a gente falou a questão do suplente aqui, dos 8 anos do mandato do senador. Financiamento de campanha, por exemplo, que é um assunto que vem surgindo muito fortemente, principalmente agora na campanha. O que o senhor acha que seria o modelo ideal, do jeito como está? Financiado por empresas, por grandes empreiteiras, por concessionárias de pedágio, o que a gente tem visto aí por trás das grandes campanhas. É possível continuar? Olha, nós temos um misto de financiamento público de campanha com financiamento privado. Você veja bem, o dinheiro da corrupção dos corruptos que estão gastando essa campanha, você acha que não estão se gastando? Estão se gastando, então é um dinheiro público, então é um financiamento público. Uma lei escusa, né? Nós temos... Mas você é a favor do financiamento público, claro? Divisão, sabe quanto custa uma eleição? Meio socialista, divisão igual entre os partidos? Sabe quanto custa uma eleição para o Poder Judiciário? Sabe quanto custa um voto? Não tenho a menor ideia. Não tem? Um voto deve custar hoje, cada voto custa hoje em torno de R$2, R$2 e pouquinho, só pelo custo com a Justiça Eleitoral. Por voto custa R$2, R$2 e pouquinho. Se pensarmos nisso, nós já temos financiamento público de política de eleição aí. Mas o senhor é a favor de mudança de alguma forma eu acho o seguinte, no jeito como se faz campanha no Brasil? Eu acho que todo jeito que você fizer, o que você fizer, nós somos o povo mais inteligente do planeta. Nós temos o instinto para burlar a legislação, lei e criar situações. Como entendeu? Segurar esse instinto só para as coisas boas? Nós temos um candidato a senador que está correndo como atleta. Tem 2 minutos de rádio, eu tenho 26 segundos.
Eu uso cada segundo para Então, usar essa cada distribuição palavra. de tempo, por exemplo, as coligações da forma como elas são feitas. Mas isso é democrático? Qual seria o modelo Então, ideal? qual seria o modelo ideal? O que é possível discutir em termos de reforma política para se chegar a um modelo ou mais próximo do ideal? Porque acho que o ideal é difícil Eu não de sou atingir. Deus para saber qual é que é o modelo ideal. Não, mas o que eu seu prometo partido para vocês o seguinte, proporia? eu prometo a vocês o seguinte, no Senado nós vamos abrir várias discussões para encontrar um modelo ideal, mas para mudar o que está aí. Se eu não sou candidato a governador, não quero utilizar o Senado como trampolim para outros cantos, correto? Então eu acho que eu tenho moral para juntar os melhores lá dentro do Senado e para nós discutir a nova legislação eleitoral, que é a reforma política. Mas o senhor tem alguma ideia sobre essa questão do horário financiamento eleitoral? O horário eleitoral, por exemplo, o horário eleitoral, tem gente, tem candidato a senador aí com a imbecilidade falando que vai acabar com o horário eleitoral. Um comunista falar isso até me surpreender, né? Mas é o comunista do jacarezinho, né? Do não sei o quê, tal, da balada, né? Então não dá para levar em consideração. Mas o horário gratuito eleitoral tinha que ser igual o tempo para todos. Por que tem que ter os candidatos com um monte de tempo pelos seus partidos e tal? Então, aí que nós temos que mexer. Esse negócio de cada deputado federal valer 2 segundos. Ou, entendeu? É esse que está o erro. A barganha está aí. Quer dizer, se o partido registrado ele existe, ele tem participação na eleição, ele tem o mesmo tempo que os outros. Você acabaria com essa compra de partido, essa barganha política, entendeu? Se você tiver o tempo igual para todos, entendeu? Não há por que comprar o tempo do outro, porque o outro não é candidato. Você entendeu? Então você teria várias candidaturas, já começaria por aí. Na mesma lógica, o financiamento, se fosse, o senhor defende que também seja igualitário, o financiamento público, por exemplo, seria a forma, claro, né? Exato, seria a forma mais efetiva teoricamente, de você distribuir, que os candidatos tenham a mesma quantidade de recursos disponível. Complementando, supondo que todos os partidos tenham o mesmo tempo de TV, alguns vão ter um custo maior para fazer esse programa, enquanto para outros reduzem. Mas e que tal se nós estatizássemos as eleições? Mas não nesse sentido de gasto. Então, em vez de estatizar seria o poder público colocar dinheiro público o poder público falar o que você pode usar na campanha. Só isso. Entendeu? Mas, em parte, isso já existe. Já né? foi Já há algum tipo de limitação. Não. O sujeito contrata um marqueteiro de São Paulo, Rio de Janeiro, paga 5 milhões de reais para poder fazer o programa dele. Tá certo? Quer dizer, o outro vai ter lá o Zé dos Anzóis que vai fazer o programa dele. Você entendeu? Então, quer dizer, você teria o quê? Você teria um embate igual para todos. Você entendeu o nosso? Correto? Então, você teria que fazer uma lei dentro do sistema democrático, de aberto. Você não pode proibir também. É assim, assado e tal. Se você criar verba pública para campanha, é igual a verba pública para partido político. Se você fizer isso, se a gente fizer isso, você vai ter os dias dos pedágios da vida. Por exemplo, o pedágio do Paraná, numa entrevista na Gazeta do Povo, ou acho que no Bem Paraná, o Marcelo Almeida acusou todos os governadores de ladrão. Ladrão. Ele falou que fulano, o Jaime Lerner era ladrão, o pedágio aqui no Paraná é caro porque o Jaime Lerner é ladrão, porque o Requião é ladrão, que é o candidato governador dele, que o Beto Rich é ladrão, que todo mundo é ladrão. Né? Pera um pouquinho, se todo mundo é ladrão, e ele chamou de ladrão, na hora, pelo sistema nosso, político, a Polícia Federal tinha que chegar na hora e meter na cadeia. Porque se é ladrão e ele é dono dos pedágios, e ele sabe que os caras é ladrão e os caras não chiaram, ele é o corruptor. Mas ele, na entrevista aqui, a justiça seja feita que na entrevista aqui ele deixou bem claro que a família é dona de pedágio, mas ele não administra nada daquilo, e inclusive ele é contra o pedágio, ele se colocou contra o pedágio. A questão do ladrão ou não ladrão, não sei. Mas eu vou chamar o intervalo... O pedágio mais caro que é dele, pessoalmente o nome dele aqui, o que vai para a praia. Dele, pessoalmente dele. Eu vou chamar o intervalo, interromper brevemente aqui a entrevista mais uma vez, daqui a pouco nós vamos para o último bloco desta conversa política com Mauri Viana, candidato ao Senado pelo PRP.